Duplo Expresso. Eu termino aqui com uma vergonha alheia que eu senti muito forte, mas não é só vergonha alheia. Depois eu pensei, eu tenho que me corrigir, é uma vergonha própria também, porque em alguma pequena medida eu tenho responsabilidade pelo voto que eu sempre dei, né? Pelo voto que eu sempre dei. Então, é uma vergonha minha também, além de ser a vergonha alheia. O que aconteceu ontem? Olha, o filho do Mário Lago, né, um ator conhecidíssimo, já falecido, mas comunista histórico, foi questionar a líder da oposição, suposta oposição no parlamento, a comunista nominalmente, Jandira Fegali, né, sobre o PCdoB ter orientado e ter votado em bloco pela entrega da base de Alcântara. Né? Então, Mário Lago Filho, né, filho do Mário Lago, falou o seguinte: querida Jandira Fegali, sempre estive ao seu lado, mas por favor me explique, por que o PCdoB votou a favor da entrega da base de Alcântara? Bom, antes de ler a resposta da Jandira Fegali, eu vou falar meu comentário que eu coloquei aqui. Ó. Se eu fosse a Jandira Fegali, fingia que não tinha visto a pergunta do filho do Mário Lago. Quanta vergonha alheia dessa resposta, entre aspas. Vamos ouvir o que disse a Jandira Fegali, a pessoa em quem eu votei a minha vida inteira para deputada federal. Voto pautada por 3 certezas. Não há risco de remoção de comunidades quilombolas. Trará desenvolvimento para o Estado governado pelo PCdoB e impulsionará a política espacial. Soberania é inegociável para nós. Não há nada no acordo que a fira. O que a coloca em risco são falsos debates que dividem a esquerda. O que a coloca em risco são falsos debates que dividem a esquerda. Então, você defender a soberania brasileira, ser contra os Estados Unidos terem uma base militar no território brasileiro, onde brasileiros não podem passar, uma condicionante do acordo dizendo que nós não podemos celebrar acordos de cooperação na área espacial com os países que não adiram a um tratado, isso inclui Rússia e China, dizendo que nós não podemos cooperar com países dos BRICS e ficarmos dependentes dos Estados Unidos, que sempre foram contrários ao programa espacial brasileiro e contra quem pesa a suspeita de terem explodido em 2003 o nosso VSL. Aliás, sobre isso, eu recomendo que todo mundo veja a entrevista que o comunista Aldo Rebelo deu aqui, lembrando seus dias como ministro de Ciência e Tecnologia, e ele não afirmou, mas praticamente ficou claro para quem ouviu, que até ele sabe que os americanos foram os responsáveis por aquela explosão, e ele fala, ele certamente, na qualidade de ministro da Defesa e de Ciência e Tecnologia, como foi nos governos do PT, teve acesso, falou, eu acho que tudo o que se sabe sobre aquela explosão devia vir a público, devia vir ao conhecimento da sociedade. Então, há coisas que a gente não sabe. E isso ele respondeu quando eu falei. Muitas pessoas acreditam, inclusive um coronel do Exército, que eu mostrei aqui, lá, que era o ex-chefe da SNI, falando que haveria aquela sabotagem do VLS, veículo lançador de satélites, ele fala, eu acho, não sei porquê, quando eu pergunto para ele assim, vem cá, e esse negócio, a inteligência brasileira não foi capaz de detectar, já que um coronel alertava 8 meses antes de que seria explodido o VLS, de tão importante que era aquilo para os gringos impedirem o nosso programa espacial? Ele falou, olha, não tem essa de a inteligência não detectou não, o que ela detectou não foi divulgado, e eu acho que já é o momento que isso deveria ter sido revelado para a sociedade brasileira, o que foi detectado pela inteligência. Então, para mim ficou claro, não posso dizer que o ministro, mas para mim ficou claro que ele deixou entender que ele que passou pelo Ministério de Ciência e Tecnologia e pelo Ministério da Defesa, os dois que têm a ver com essa questão, parece que ele corroborou a tese, que é a crença de todo mundo, que a sabotagem foi americana. Então, a senhora deputada Jandira Fegali vir me dizer que entregar a base aos gringos, os que explodiram o VLS, é impulsionar a política espacial, isso é um escárnio. Ela dizer que vai trazer desenvolvimento para o Maranhão, porque ele é governado pelo PCdoB, se fosse verdade, isso é mais importante do que a soberania brasileira? Se fosse verdade, mas não é. Vai olhar lá o que acontece lá na base de Alcântara, a cidade é paupérrima, as pessoas são miseráveis, tem até uma expressão do Maranhão que comentou isso aqui, não tem nada a ver uma coisa com a outra, não tem desenvolvimento nenhum, e os americanos estão pegando para sentar em cima, eles não vão desenvolver nada lá, eles têm a base deles de Cabo Canaveral, não há sentido nenhum em fazer isso, eles estão indo lá para sentar em cima e impedir, com a condicionante que vem junto, que a gente possa cooperar na área aeroespacial com China e Rússia. Esse é o objetivo do tratado, é sentar lá e só falta salgar a terra para nada nascer em cima. Eles já explodiram uma coisa primeiro, só falta salgar a terra. Então, olha, a vergonha alheia que eu senti só não foi maior do que a vergonha que eu sinto por ter votado na Jandira Fegali a minha vida inteira, porque é realmente lamentável. E ela querer dizer que é isso, debater e apontar, né, o entreguismo na representação parlamentar no Congresso divide a esquerda, e é isso que ameaça a soberania?
Não, não é ameaça, né? O comportamento da Jandira Fegali não é uma ameaça. É um ataque frontal à soberania, já não é mais uma ameaça. A pessoa que vota com o governo Bolsonaro para entregar a base de Alcântara tem a coragem de colocar isso aqui no Twitter. É uma vergonha total. Essa daqui, minha gente, é a líder da oposição, entre aspas, no Congresso. É muito grave. É muito grave. Então você vê a responsabilidade da Rede Independência, João de Ataíde, porque esse pessoal tem esquema, esse pessoal tem jabá, esse pessoal tem o piguinho vermelho. A gente bagunça o coreto. Você vê aí que eles atacam a gente até nominalmente, às vezes. Lá, o editor do Diário Oficial do PT Jurídico, do Brasil 171, gastou 6 minutos no último domingo batendo em mim e batendo no Duplo Expresso. Isso não é porque ele queria falar. É que estava ali todo mundo cobrando o papo dele com Nagy Narras, estava todo mundo cobrando a questão do arroz fantasma do Paulo Pimenta, estava todo mundo cobrando outras coisas que a gente tem levantado aqui, né? E levantado a questão com relação à sucessão interna no PT, tudo isso daí. Então, eles estão tendo que responder. A gente está... Interessante isso, né? Eu não sei se também a gente contava que os americanos ficaram muito confiantes com a facilidade no que foi o golpe no Brasil, né? E a fase de ataque mais aberto da guerra híbrida, a Blitzkrieg. Eu não sei se no planejamento estratégico deles havia a possibilidade de que houvesse espaços como esse daqui, de uma pessoa que estivesse fora do território nacional e pudesse manter fora do território nacional servidores que não poderiam ser cerceados dentro do Brasil. Não poderia uma pessoa ser morta com um balaço na esquina num latrocínio. Pois é, não que eu não seja ameaçado aqui. Tem gente que ainda fala, é muito fácil você falar da Suíça. Você que fala isso, já entraram na sua casa? Já entraram na minha. Tem uma ocorrência aqui na polícia que foi mandada para o serviço especial, né, como eles chamam o serviço secreto aqui do país. Então não é fácil o que eu faço, eu sei que fazendo isso eu estou expondo a minha família, eu estou expondo diversas pessoas, além de me expor, e eu gosto muito de viver, gosto muito dos meus parentes, gosto muito do convívio que eu tenho com amigos, etc. Eu gostaria de viver o máximo tempo possível. A gente sabe que não é sem risco, mas a gente sente a responsabilidade, o chamado da conjuntura atual, porque se a gente não fizer, ninguém vai fazer. Se a gente desistir, quem vai fazer o que a gente faz? Não vai ter. Quem vai denunciar o compromate no PT? Quem vai denunciar o Patriot Act Tabajara, se não for a gente a fazer? Então, uma responsabilidade muito grande com a qual eu não conseguiria dormir à noite se eu não fizesse o que eu faço. Então, eu prefiro, né, assim, se alguma coisa ruim acontecer, ter pelo menos dormido com a consciência tranquila e ter podido dormir até durante a noite quando eu vou me deitar, do que passar uma vergonha como essa aqui da Jandira Fegali. É realmente lamentável. Essa é a líder da oposição na Câmara. Você tem alguma dúvida quando você lê isso, que essa senhora e o restante dos liderados dela como líder da oposição querem sim ser o MDB da nova ditadura e que eles já negociaram, como relatou o Glauber Braga, um salvo-conduto diante do fechamento do regime e que é por isso que a deputada do partido dela, a senhora Perpétua Almeida, quando foi votado o Patriot Act 1595 na Comissão de Segurança Pública, não apareceu? Quando você lê isso aqui, você tem alguma dúvida do tamanho do buraco? Com essa reflexão que a gente encerra aqui o programa de hoje, queria ter terminado num tom mais ameno, já que sexta-feira é um dia mais leve, tivemos aqui um bate-bola legal, mas é muito triste. Eu me sinto mais triste ainda quando eu votei nessa senhora a vida inteira, como eu tive a oportunidade de falar com ela e ela agradeceu a confiança. Confiança é essa, Jandira Fegali, que você perdeu em absoluto. Duplo Expresso.